A temática da multicampia e das universidades em situação de fronteira enfrenta um desafio. A Universidade Federal do Rio Grande é de 1969. Ela tem todo um processo de criação que começa em 55, mas ela é institucionalizada, em 69, tendo então 55 anos. 41 anos depois é que ela começa a ter campos implementados de forma descentralizada, ou seja, em 2009 em Santo Antônio da Patrulha, em 2010 em São Lourenço e em 2013 em Santa Vitória do Palmar. Ela já tinha presença nessas cidades porque ela dá conta do sul, do extremo sul do país. Ou seja, ela pega todo o que a gente considera litoral sul. Ela pega a Lagoa dos Patos e pega o Oceano Atlântico, Nós temos várias praias ali, inclusive algumas são consideradas as maiores praias do mundo, com mais de 200 quilômetros, e ela dá conta dessa região costeira. Ela começa com os cursos de engenharia, depois o curso de oceanografia, e hoje ela tem mais de 70 cursos, tirando as especializações, tirando as pós-graduações, e ela dá conta de pensar ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas. Ela já tinha presença no conjunto de cidades, mas ela começa a criar um conjunto de campos e a se descentralizar, a formalizar, a enraizar essa presença. Só que, como já colocado, de uma forma precarizada. Então, tu tem estruturas que tiveram a colaboração do poder público, onde os nossos profissionais vão para lá, mas são largados à sua sorte muitas vezes, sem ter as condições de executar o seu trabalho, o que leva a um adoecimento profissional cada vez maior, cada vez mais permanente e prejudica a fixação desses profissionais. Esse desafio é a tensão entre a necessidade de descentralizar unidades acadêmicas, de garantir o acesso à educação pública, laica, gratuita, socialmente referenciada, como um símbolo concreto e efetivo de combate à desigualdade social, mas que se tensiona dentro do capitalismo com uma lógica perversa e neoliberal, que coloca unidades acadêmicas e o Reúne acaba sendo um exemplo disso, diversas iniciativas de universidades e governos acabam sendo isso, que coloca unidades acadêmicas em locais distantes, mas sem nenhuma condição. Então, de um lado, queremos sim afirmar a multicampia, queremos sim afirmar universidades e centros educacionais na fronteira, mas queremos que haja condições para isso. Nessa perspectiva, o ANDE Sindicato Nacional tem enfrentado esse desafio desde 2015, quando começou a ter TRs, textos de resoluções, em seus congressos e CONADs. Quando nós refletimos sobre a multicampia e as universidades e centros educacionais em situação de fronteira, nós estamos tentando enfrentar a precarização que eles sofrem na sua implementação e entender as duas modalidades que existem. Aqueles locais que estão longe de onde está a reitoria, vamos chamar isso de centro, onde estão geralmente uma cidade com mais pessoas, estão então em locais distantes, estão descentralizados ou em situações de fronteiras. Essas unidades, elas têm realidades similares no que diz a precarização, mas diferentes no que diz respeito ao seu funcionamento. Algumas estão mais perto da fronteira, tem que pensar a questão bilíngue, tem que pensar a questão de poder trabalhar em outro país, mesmo sendo 20 quilômetros, 10 quilômetros, 1 quilômetro de distância. Tem que pensar em trabalhar com um conjunto de pessoas que vêm, estrangeiros de outras nacionalidades, e nós temos também as situações que não estão em fronteira, mas que também estão em locais distantes, com dificuldades de adaptação, com dificuldades de fixação dos professores e professoras e também dos também dos discentes. Nessa perspectiva, a gente entra na FURG, Universidade Federal de Rio Grande, que tem 3 campi que tem as duas situações. Nós temos então 2 campos
criado em 2009, o campus de São Lourenço e o campus de Santo Antônio da Patrulha, que não estão em região de fronteira, mas estão numa situação precarizada, né? Eles estão lá dando conta de uma demanda fundamental, o que, né, estrutura a localização deles é a Lagoa dos Patos, é o litoral, que é uma das vocações, né, que está na missão da Universidade Federal, né, de Rio Grande, ou seja, de pensar e dar conta da região costeira como preservação do meio ambiente, como estudo disso, mas nós temos também o campus de Santa Vitória do Palmar, que foi criado em 2012 e 2013, e que está a 10, 15 quilômetros do Chuí, a 10, 15 quilômetros, né, do Uruguai. Essas três campos, eles têm hoje algumas situações sui generis muito peculiares e muito perversas. Eles não têm estrutura de salas, de prédios adequados, são prédios inacabados, são prédios que estão com reformas para fazer e nunca faz, tem assistência estudantil precária, muitos não têm estrutura de alimentação, e nesse processo todo há um adoecimento profissional do docente e também do discente dos tais, que não conseguem exercitar ensino, pesquisa e extensão com qualidade. Há também as condições de fixação, ou seja, a estrutura da cidade, né, que muitas vezes não possibilita que o profissional consiga ficar lá de uma forma mais permanente, de uma forma mais diária. Neste processo todo, nós temos o adoecimento, nós temos uma precarização constante e um descaso, muitas vezes, da reitoria, um descaso do governo que amplia turmas, que amplia vagas, mas não dá condições para os laboratórios, não dá condições de transporte que é precário para os alunos e para os professores. E isso é um desafio que nós temos, de fazer com que a Multicampia tenha políticas, de fazer com que a Multicampia seja levada a sério, para que os nossos profissionais que no dia a dia estão ali lutando, que no dia a dia estão exercendo a sua atividade, possam fazê-la com dignidade, possam fazer com a qualidade necessária e transformar a universidade cada vez mais pública, laica, socialmente referenciada.